Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz. Olá, amigo ouvinte, amiga ouvinte, estamos aqui para mais um programa Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe os nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso com base em O Evangelho segundo o Espiritismo e orientações de Richard Simonetti. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva seu e-mail para carloseduluz@uol.com.br. Repetindo, carloseduluz@uol.com.br. Para o programa de hoje, mais uma vez conosco, as presenças de Carlos Luz e Sidney Fernandes. Olá, amigos. Estamos de volta para mais um programa Além do Arco-Íris. A leitura de hoje refere-se a um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é baseada nas informações sobre o anjo guardião. Espíritos esclarecidos e benevolentes, mensageiros de Deus, que têm por missão assistir os homens e conduzi-los ao bom caminho, peço que me sustentem nas provas desta vida, que me deem a força de suportá-las sem reclamar. Livra-me dos maus pensamentos e faça que eu não dê acolhida a nenhum espírito mau que me leve a praticar o mal. Clarifique a minha consciência com relação aos meus efeitos e tire dos meus olhos o véu do orgulho capaz de impedir que eu perceba minhas imperfeições. Peço que estas imperfeições fiquem claras a mim mesmo. A vós, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos os outros espíritos protetores que também podem me auxiliar. Peço a todos vós que façam que eu me torne digno da vossa proteção. Vós conheceis as minhas necessidades, e assim que sejam elas atendidas, segundo a vontade de Deus. Carlos Eduardo Luz. Uma bela oração. Ela pressupõe que nós temos anjos da guarda. O Espiritismo admite a existência dos anjos, Carlos? Sidney, realmente o Espiritismo admite. Nós podemos dizer que, em termos, admitimos, assim como o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, que os anjos atuam como prepostos de Deus, intermediários entre o céu e a terra. Agora, existe uma grande diferença, viu, Sidney? Todavia, não os consideramos como seres privilegiados da obra divina. Enquanto as religiões tradicionais, né, que aqui citadas, admitem que Deus criou os anjos puros e perfeitos, seres à parte da criação, o Espiritismo tem uma outra percepção, tem uma outra informação colhida exatamente do mundo espiritual, da natureza dos anjos. E a principal afirmação é que eles não foram criados puros e perfeitos. Então, Carlos, essa concepção tanto do cristianismo, do judaísmo e do islamismo é a mesma nossa em relação aos espíritos protetores, mas não com essa conotação de terem sido criados puros e perfeitos, sem terem passado pela escala evolutiva. É isso que você quer dizer? Esta é a expressão que você quer dizer a respeito de privilegiados? Exatamente, Sidney, porque se Deus tivesse criado os anjos à margem da criação, né, como seres puros e perfeitos, enquanto nós deveríamos seguir no processo evolutivo, criando as nossas qualidades, incorporando em nós as virtudes que o Evangelho diz serem essenciais, despojando dos nossos atavismos, das nossas
aquisições de nossos condicionamentos, quando ainda como espíritos, como princípios espirituais, não como espíritos ainda, na animalidade nós adquirimos todos esses condicionamentos. E aí, na fase hominal, indo em direção à perfeição dos anjos, nós devemos alijar essa carga instintiva, essa carga animalesca que nós trazemos. Então, a informação que nós temos é que realmente Deus não daria esse privilégio aos anjos entendidos como seres criados perfeitos, e a nós tivermos que passar por todo esse processo evolutivo, doloroso e dificultoso. Então, conclusão, os anjos, eles estão sim em estágio de perfeição muito acima do que nós estamos em termos evolutivos. Mas não por terem sido criados puros e perfeitos, mas sim por aquisições próprias. Vamos dizer que eles ralaram, entre aspas, né, como dizem os jovens, né, buscando esse autoaprimoramento, essa autoevolução, para chegar então a esse grau de perfeição deles. Não foi simplesmente um dom de Deus, uma graça de Deus, um benefício, um privilégio que Deus deu a eles, esse grau de perfeição. Foi sim um esforço próprio que eles chegaram lá. São nossos irmãos nossos irmãos mais velhos, que evoluíram antes de nós e já foram como nós, assim como nós também seremos como eles em termos de perfeição. Então não tem almoço grátis, Carlos? Todos nós temos que passar pelos degraus evolutivos para chegar à condição de um anjo? É isso que eu estou entendendo do que você está falando. Então, como que é essa história exatamente? O que nos diz o Espiritismo sobre os chamados anjos da guarda? Eles são irmãos nossos, né? Irmãos mais velhos. Eles são também espíritos, como nós somos, em estágios superiores de evolução, o que os habilita a atuar como prepostos de Deus. Eles são, então, intermediários entre nós e Deus. Eles nos ajudam a evoluir e, nesse processo de evolução, eles também agregam em si qualidades de aprendizado no processo de nos proteger, no processo do trabalho em nos proteger. Ao longo dos milênios sem fim, desenvolveram suas potencialidades. Eles superaram suas imperfeições, harmonizaram-se com o universo e aprenderam a vivenciar as leis divinas. Carlos, você é o rei das metáforas. Aliás, elas se encaixam sempre perfeitamente e elas ilustram muito aquilo que você pretende passar para nós. Quando você falou aí que eles são irmãos mais velhos, posso concluir que eles são espíritos como nós, mas estão à nossa frente na jornada evolutiva? Podemos dizer assim, literalmente, que eles são mais velhos e mais experientes? Exatamente, e literalmente porque eles entraram no processo evolutivo antes de nós. E eu lembro quando eu era criança, Sidney, a gente sempre tinha a figura dos irmãos mais velhos, né? Muitas vezes você tinha um menino franzino que era muito respeitado, não pela capacidade física dele, pelo poder dele de lutar, de brigar, né? Mas pela qualidade do irmão, que às vezes fazia academia de judô, jiu-jitsu, então eu conhecia, né? Era um menino maior e poderoso. Então esse menino maior protegia os irmãos menores, né? E impunha um respeito entre os iguais, né? Que não ousavam desafiar a esses garotos franzinos, não por medo deles, mas por medo do irmão maior. Então os nossos protetores, eles também impõem o seu respeito, né, com o seu poder,
né, de esse poder literalmente divino, né, que eles recebem de Deus em agir em nome do bem. E o bem sempre prevalece sobre o mal, né? Então a força dos anjos protetores, desses nossos irmãos mais velhos, eles sempre nos protegem, nos livram do mal externo e nos aconselham, nos atuam na intimidade de nossa consciência, nos dando conselhos, nos dando intuições, para que nós possamos perceber coisas que não percebemos, clarificar o nosso entendimento frente a situações de difícil compreensão. E nesse processo nós vamos evoluindo e sempre tendo ao nosso lado esse nosso protetor, esse nosso guardião, esse nosso guia, que é o nosso anjo da guarda. Ô, Carlos, você falou aí que esses espíritos protetores, seja lá o nome que a gente venha a dar, anjo da guarda, espírito de luz, eles são prepostos de Deus, certo? E eles atuam aqui junto de nós, filhos de Deus, nós, criaturas humanas. Mas, especificamente, Carlos, qual que é a função do anjo da guarda? Você não acha muita areia para o nosso caminhãozinho? Vir aí um preposto de Deus para nos proteger? Qual que é a função do nosso... Você falou do irmão mais velho, né? Desse guarda-costas nosso aí. Geralmente o anjo da guarda, o protetor, é um espírito familiar, é um familiar nosso, alguém ligado ao nosso coração desde existências anteriores e que se propõe a nos guiar pelos caminhos humanos, ajudando-nos a superar as dificuldades e limitações. Então, eles estão um pouco acima do nosso processo, do nosso nível evolutivo, mas o suficiente para poder nos ajudar e nos esclarecer. Lembrando sempre que se eles tivessem um nível de evolução igual ou menor que o nosso, seria um cego guiando o outro, usando uma metáfora, né, que o Evangelho usa. E aí, o que acontece? Iriam os dois acabar se complicando. Então, ele, como essa classificação de preposto de Deus, nós temos vários níveis de seres em estágio de evolução, desde os mais altos níveis, né, os espíritos já quase puros e perfeitos, até os espíritos que estão um pouco à frente de nós na evolução. Eles são designados, então, como nosso anjo guardião, seguindo unicamente a condição de ser um pouco mais evoluído do que nós, para nos ajudar, para nos apoiar. Não necessariamente um espírito de altíssimo grau de evolução para a função que ele tem de nos acompanhar no dia a dia, na nossa problemática simples. E com isso também ele vai adquirindo qualidades, ele vai trabalhando o seu processo evolutivo. Então a evolução é um trabalho de equipe entre nós e os nossos protetores espirituais, né, que pelo trabalho eles também agregam então qualidades morais aos espíritos imortais, que eles também são assim como nós. Quer dizer então, Carlos, que eu tenho um anjo da guarda que eu mereço, é um pouco acima do meu nível. Ele deve ter o anjo da guarda dele, e o outro deve ter o do outro também, nessa escala. Eu chego à conclusão de que, mesmo com a minha inferioridade, talvez, depois de desencarnar, eu possa me tornar um anjo da guarda de alguém que esteja num nível um pouco abaixo do meu. Aliás, não precisa ir muito longe, né? As mães são verdadeiros anjos da guarda aqui na terra dos seus filhos, né? Mas me fica uma dúvida, Carlos. Quando você fala em anjo da guarda, protetor, eu imagino que Deus designe um protetor, um anjo da guarda, para pessoas de boa índole, pessoas que já estão se esforçando. É claro, tem seus defeitos, seus problemas, seus comprometimentos, mas estão remando já em direção às coisas de Deus, procurando cumprir os desígnios de Deus. Agora, me diga uma coisa, Carlos.
Todo mundo tem anjo da guarda? Mesmo É, as pessoas comprometidas com o vício e o crime têm anjo da guarda? sim, a resposta é afirmativa. Temos, não raro, vários protetores, espíritos ligados ao nosso coração que nos inspiram ao bem. O problema é que as pessoas se comprometem tanto em caminhos escusos que perdem a sintonia com eles. Então a questão de ter o anjo da guarda, eles existem, eles estão à nossa disposição. Mas nós também temos o nosso livre-arbítrio, temos nossa capacidade de escolher. E se a nossa escolha, por nossas atitudes, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos e pelas nossas omissões, nós demonstrarmos nisso o nosso comprometimento com o mal, nós perdemos a sintonia com eles, porque eles auxiliam respeitando o nosso livre-arbítrio. Se a gente tem outras escolhas, tem outras preferências, a gente busca o mal por nossa própria escolha, aí também o risco será nosso. E eles, dispensados, né, da função dele de nos proteger, de nos ajudar a caminhar no bem, eles vão cuidar de outras pessoas, trabalhar em equipe, e trabalham no plano espiritual, eles vão ter outras atividades. Mas mantém conosco uma sintonia, mantém conosco um contato, né, uma linha direta, que pelo pensamento, é só nós os chamarmos pela oração, ou pensarmos nele em situações de necessidade, e eles estarão lá. Né? Naquela música, né, que a gente já comentou uma vez no programa aqui, né, que você tem um amigo, da Carole King, diz que é só você chamar que eu estarei presente. Né? A letra da música fala disso aí. O anjo guardião também é assim. É só chamar, just call my name and I will be there. E eu estarei lá. Né? Então o anjo da guarda, ele está sempre à nossa disposição, independente das nossas escolhas. Quando nós voltarmos em pensamento, quando nós o chamar, eles virão e nos darão a proteção, a ajuda nesse momento. E a partir daí, enquanto a gente mantiver essa sintonia com eles, essa nossa motivação para agir no bem, eles estarão conosco. A partir da hora que nós os dispensarmos pelo nosso comportamento, pelas nossas escolhas, eles vão cuidar de outros afazeres que no plano espiritual tem para todo mundo e tem bastante. A seara ela é extensa. A seara de Jesus tem a parte dela aqui no nosso planeta Terra e tem a parte dela no plano espiritual. E trabalhador da seara são todos os anjos, todos os nossos protetores. Carlos, você me fez lembrar de Santo Agostinho. Ele deu tanto trabalho para a mãe dele, que era um verdadeiro anjo da guarda, que Santa Mônica foi até canonizada, né? Para botar aquele menino na linha, né? Eu fico imaginando, Carlos, saindo um pouco do nosso protocolo aqui, do nosso roteiro, o trabalho que eu e o Theo devemos dar para a espiritualidade. Isso significa que nós dois devemos ter assim uns 2 ou 3 anjos cada para nos manter na linha, Carlos? Será que é isso? Eu acho que eu me incluo nisso aí, viu? Realmente, em situações que a gente se vê, às vezes, muito complicadas, torna-se necessário uma junta de anjos guardiões. É interessante que a hierarquia funciona lá, né? Existe as falanges e tem os guardiões, os responsáveis pelas falanges. Então, quando um protetor nosso, ele vê que nós estamos envolvidos num problema muito grave, ele recorre, então, ao seu superior hierárquico, e esse superior hierárquico vai mobilizar recursos de auxílio, inclusive em termos de palavra ou em termos de atitudes, para nos ajudar nesse aspecto. E às vezes precisa de vários mesmo, né? Então você citou aí, depende do tamanho da encrenca que a gente entra eu aí. Eu e o Theo, então, devemos ter uns 3 de cada lado, então. Não, eu me incluo nisso aí, não tem
Não tem esse mundo de provas e expiação. Todos nós aqui estamos caminhando, né? Fazendo o nosso caminho, caminhando, né? Carlos, estamos chegando ao final do programa. Eu tenho mais 2 perguntas para você, mas se desculpe, mas você vai ter que se limitar a 1 minuto de resposta a cada uma delas. A primeira delas, nos momentos de dificuldade, podemos apelar para os protetores espirituais? Ah, sem dúvida, Sidney. Se concentrarmos nosso pensamento em oração, pedindo que nos ajudem, estabeleceremos a sintonia necessária, habilitando-nos a receber sua orientação pelos condutos do pensamento. Ficaríamos espantados se tivéssemos a noção de quantas vezes eles se aproximam de nós nos momentos difíceis, buscando inspirar-nos sempre a fazer o melhor. Ô Carlos, aí agora uma pergunta básica e muito importante. A gente fala que nesses tempos aí de transição para o mundo de regeneração, virão muitos espíritos de escol para a Terra. Mas isso é uma teoria. Consta, inclusive, que Emmanuel estaria reencarnado já junto de nós. Para encerrar o programa de hoje, Carlos, os anjos também encarnam na Terra? Ah, sim, e o fazem com frequência em gloriosas missões em favor das coletividades terrestres, ou simplesmente para ajudar entes queridos. Temos no livro Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, temos a história de Alcione, um anjo que transitou quase no anonimato pela terra, mas beneficiando todos aqueles que gravitaram em torno de sua figura sublime. É um romance, inclusive, inesquecível, de uma beleza muito grande e de grande conteúdo informacional em termos de doutrina espírita, viu, Sidney? O Carlos, nós temos ainda 30 segundos. No começo, eu li aquela página de um indivíduo pedindo ajuda para o anjo. Mas, Carlos, esse pedido é válido? Ele pede para tirar dele os olhos do orgulho, que dê condição para que ele conheça as imperfeições. Mas será que isso aí é o caso de pedir ou a gente lutar para ter essas qualidades, Carlos? Eles nos auxiliam em tendo essa visão de fora, né? O pessoal sempre usa aquela metáfora do futebol, né? De que o cara que está de fora enxerga o jogo e o pessoal que está lá dentro não enxerga, né? E isso aí não só para o futebol, como outros jogos também, né? A pessoa que está ali com sangue quente no esporte, no momento, ela não enxerga. Então isso acontece nas nossas lutas na vida. E enquanto que os anjos estão vendo a situação de fora com a cabeça fria, então eles têm condições de nos auxiliar, dando a palavra certa, dando a orientação certa naquele momento. Então realmente a coisa funciona assim. Muito bem, Carlos. Carlos, obrigado pela sua participação. E eu retorno agora para Theo Oliveira fazer o encerramento. Muito obrigado, você que acompanhou o nosso programa Além do Arco-Íris, comigo, Theo Oliveira, com Sidney Fernandes e Carlos Luz. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Sidney Fernandes e Carlos Luz.